Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, hoje, mais do que nunca, nós temos que entender essa questão. Porque quando nós ficamos contra o Evangelho genuíno, puro e simples, por estarmos tão envolvidos, enredados por um outro Evangelho, nós estamos errados, nós estamos cegos, nós estamos surdos. E é assim que estamos sendo arrastados para a ruína e perdição. Porque o que nós estamos seguindo, praticando, são coisas erradas, que não estão certas segundo as Escrituras, não estão certas segundo o Senhor Jesus, e muito menos segundo o Evangelho. Está muito invertido, está muito deturpado o que está por aí. A deturpação das Escrituras levou a isso. Então, o ensino de doutrinas estranhas também levou a isso. Ensino de demônios, pessoas que já não concordam com essas palavras do Senhor Jesus, levou a isso. Então, meus irmãos, tudo está errado. E podemos continuar no que é errado? Não. Não podemos fazer isso. Seria uma insensatez de nossa parte continuarmos nisso. Então, devemos retornar à sensatez. Ainda há tempo de fazer isso. Ainda há tempo de termos uma atitude sóbria, sábia, para podermos voltar de forma unânime para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Isso tem que acontecer. Principalmente agora, nesses últimos dias que antecedem a volta ao Senhor Jesus, para que, quando Ele vier, não nos pegue, ou pegue a muitos desprevenidos, pegue a muitos que insistiram na teimosia de permanecer nesse evangelho misturado, deturpado e pervertido. Embora tenha ouvido muitas vezes que deveria voltar para o evangelho genuíno e não quis, por conta própria, não tomou a decisão de voltar, preferiu continuar e continuou sim. Então, para que o Senhor Jesus não te pegue dessa forma, ainda há tempo. Enquanto você está a caminho disso acontecer brevemente, você tem a oportunidade dada pelo próprio Senhor Jesus de voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples, para o princípio do Evangelho segundo o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então, chegou a hora de você fazer isso. Faça isso para o seu próprio bem, porque essa mensagem aqui vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, visando o nosso bem. Ele quer que estejamos com Ele, firmados nele. Mas para vivermos firmados nele, para vivermos para o inteiro agrado dele, devemos estar no Evangelho que ele aprova e concorda, que é o Evangelho do Reino. Foi esse Evangelho que ele pregou. Ele não pregou o Evangelho que está aí hoje. Não. Pelo contrário, esse Evangelho que está aí hoje, ele condena, ele reprova, ele não aceita, ele não participa disso. Mesmo que muitos preguem esse outro Evangelho em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não está nisso. Esses homens só falam isso para dar um ar de credibilidade a esse outro Evangelho, para que as pessoas que estejam ouvindo esses homens
possam o tolerar de boa mente quando ele vem pregando outro evangelho. Essa é a tática. É assim que eles induzem as pessoas a esse erro, que já está aí há muito tempo. Muitas pessoas são vítimas desse erro. Muitas pessoas são levadas pela artimanha desses homens ao erro, a práticas erradas. Que eles inventam. Inventam através de fábulas e invencionices. Eles criam várias coisas para atrair as pessoas. Para atrair as pessoas ingênuas, incautas e inocentes. Dessas pessoas, essas denominações estão cheias. E eles se aproveitam da boa fé dessas pessoas para escravizar, para condicionar, sugestionar, para que essas pessoas sejam a massa de manobra deles, para que essas pessoas façam o que eles quiserem. Eles conseguem, com as suas palavras inventadas, fictícias, com as suas sofismas e raciocínios falazes, dirigir o corpo inteiro dessas pessoas. Chegou a esse ponto. Então, meus irmãos, essa é a realidade que está acontecendo hoje aí. Está afetando a vida de muitos. Pode estar afetando a sua vida, pode estar afetando a minha, ou de algum dos nossos irmãos que nós conhecemos. Devemos continuar com isso? Não, porque hoje já temos as Escrituras, onde existem muitas palavras para a nossa exortação, para a nossa administração, falando contra aqueles homens que falam coisas pervertidas, que ensinam outras doutrinas, já não concordam com essas palavras do Senhor Jesus. Todos esses textos servem para a sua vida hoje, para que você possa usar esses textos para você se acautelar desses homens, fugir deles. Leia na Epístola de Paulo aos Romanos, no finalzinho ali do capítulo 16, que você vai ver que Paulo, dizendo para os irmãos de Roma, se afastar dos homens. Mas por que eles deveriam afastar dos homens? Leia lá o texto que você vai ver. Já está escrito lá. Além desse texto da Epístola de Paulo aos Romanos, tem outros. Então, meus irmãos, as escrituras nos mostram isso que está acontecendo hoje. O próprio Paulo falou lá, quando ele estava se despedindo da igreja em Mileto, que ele sabia que entre eles iriam se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. É a mesma coisa. E essas coisas pervertidas que os homens falam é o evangelho misturado, deturpado e pervertido. E é disso que devemos fugir. Devemos se acautelar desses homens. Devemos se prevenir. Se acautelar dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Essa é a intenção deles, roubar. E você pode se deixar roubar por alguém, mesmo que ele venha disfarçado de ovelha? Não, você não pode fazer isso. Você tem que se acautelar desses homens. E não ir de encontro a eles. Isso é errado. Então, meus irmãos, é hora de acertar. É hora de cada um de nós acertarmos. E só vamos conseguir acertar se voltarmos para o evangelho genuíno. Só dessa forma iremos conseguir acertar. Iremos conseguir ter uma vida em Cristo saudável. Longe dessas coisas, desses erros, dessas práticas erradas. Dessas mentiras, desses enganos que muitos falam por aí. Então, meus irmãos, hoje você tem a oportunidade dada pelo Senhor Jesus de voltar para o evangelho genuíno. Qual será a sua decisão? O que você vai fazer agora? Vai voltar ou não vai voltar? Tome a sua decisão definitiva. Escolha o seu lado. Porque aquele que não é pelo Senhor Jesus está contra ele. Está contra o seu evangelho. Então,
é melhor você ficar com o Senhor Jesus e a favor do evangelho do reino que ele pregou. É assim que tem que acontecer na sua vida. Então eu espero que isso aconteça assim, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa palavra inicial sobre o evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. É uma mensagem séria e importante. E o nome dessa mensagem é O Conflito. Sim, meus irmãos, nós que fomos chamados por Cristo, fomos salvos por sua graça, fomos comprados por bom preço, se tornando assim o povo de propriedade exclusiva de Deus, como está escrito, nós, mesmo sendo tudo isso, ainda em nossas vidas existe um conflito, porque a nossa natureza humana ainda tem o pecado em nossas vidas. Mesmo que tenhamos o Espírito Santo habitando em nossas vidas, como somos o santuário de Deus, ainda existe ali em nossas vidas o pecado. Então, esse conflito fica entre o Espírito e o pecado, ou o Espírito e a nossa carne. Porque na nossa carne existe algo chamado cobiça. E é essa cobiça que nos leva ao pecado. Foi isso que aconteceu com Eva, quando olhou para aquela árvore e viu que era algo desejável aos olhos. Ela foi atraída pela sua cobiça por aquela árvore, instigada pelas palavras da serpente, mas o que levou ela a cometer o pecado, digamos assim, foi a sua cobiça. Ela foi e pegou o fruto e comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Então, começou ali o pecado por causa da cobiça. Hoje, nós temos isso também em nossas vidas. Esse conflito constante entre o Espírito e a nossa carne. O Espírito tenta nos levar para as coisas do Espírito e a carne tenta nos levar para as coisas pecaminosas. Então fica esse conflito em nossas vidas. Esse conflito existe e vai continuar até o fim de nossa carreira, até quando nós morrermos. Mas é preciso entender que isso pode ser enfraquecido, pode ser reduzido, minimizado o máximo possível, para que não estejamos pecando todo dia, toda hora, para que não possamos ficar viciados em pecado. Para que isso aconteça, nós devemos fazer com que o Espírito prevaleça. Por isso, nós não devemos nunca apagar o Espírito, nunca entristecer o Espírito, nunca blasfemar contra o Espírito, nunca fazer nada que não seja algo bom para que não seja algo bom contra o Espírito. Então, meus irmãos, nós temos que alimentar o Espírito em nossas vidas, dar mais valor, dar mais oportunidade, para que o Espírito possa nos fortalecer contra as vontades da carne, do pensamento, que geralmente tentam nos levar para cometer algum pecado quando somos atraídos pela nossa própria cobiça. Como Tiago, na Epístola de Tiago, está explicado sobre isso. Então, meus irmãos, esse conflito pode ser vencido. Se nós conseguirmos vencer esse conflito, aquele que vencer, que com certeza é o Espírito Santo,
aquele que foi vencido, que é a nossa carne, ficará escravo do vencedor, ficará sujeito à vontade do Espírito. É isso que devemos fazer. Então, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem é falar sobre essa questão, que é muito séria e importante, de forma espiritual para as nossas vidas. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. Ele falou isso para a igreja da Galácia. E o texto está escrito assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, meus irmãos, para esta igreja aqui na Galácia, para os crentes que creram no Senhor Jesus pela pregação do Evangelho, para esses irmãos foi escrito esse texto. E quando essa epístola foi lida diante deles, eles ouviram essa palavra. A palavra na qual está escrito assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, eles, ali, Paulo sabia que entre eles, aqueles crentes, mesmo já convertidos, existia esse conflito. E para que eles pudessem vencer esse conflito, eles deveriam fazer o quê? Andar no Espírito. Eles tinham que andar no Espírito. E andar no Espírito significa não apagar o Espírito. Significa não entristecer o Espírito, não blasfemar contra o Espírito. Significa ser guiado pelo Espírito a toda verdade. Isso deveria acontecer na vida deles. Se eles andassem no Espírito, tudo isso iria acontecer na vida deles. Se eles andassem no Espírito, eles iriam ser fortalecidos pelo Espírito, interiormente falando. Eles iriam ficar mais fortes ainda. E com essa força, eles iriam usar essa força para prevalecer contra a carne. E é isso que está escrito aqui. Se eles andassem no Espírito, eles jamais iriam satisfazer a concupiscência da carne que existia na vida deles. Existe na sua, existe na minha. Não apenas a concupiscência da carne, mas também a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Tudo isso é algo que luta contra o Espírito em nossas vidas. Principalmente a cobiça, que nos leva ao pecado. A cobiça sempre dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez praticado, como está escrito na Epístola de Tiago, gera a morte. Então, meus irmãos, não podemos dar ocasião à carne. Não podemos satisfazer a carne. Mas temos sim que andar no Espírito. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. A vida cristã, sua e minha, ou melhor, a vida em Cristo, sua e minha, tem que andar no Espírito, sempre. Só dessa forma iremos conseguir vencer esse conflito. Sem isso, não conseguiremos, iremos perder, iremos ser escravos do vencedor, iremos ser escravos da carne. E assim vamos obedecer à carne, praticando assim toda forma de pecado. O que não é certo e não é conveniente nem para você nem para mim. Não é conveniente para os santos. Então, meus irmãos, temos que entender essa questão. Foi isso o que Paulo quis falar para a igreja da Galácia. E hoje é falado para cada um de nós hoje. Nós devemos nos empenhar para andar no Espírito, com seriedade, com responsabilidade, com diligência cada vez maior. Temos que fazer isso. O Senhor Jesus nos chamou para isso. Vamos corresponder a essa expectativa do Senhor Jesus. Ele quer ver a nossa atitude de andarmos no Espírito sempre, para que assim possamos vencer e nunca satisfazer os desejos da carne.
temos que satisfazer os desejos do Espírito, temos que obedecer ao Espírito. Então vamos fazer isso para que assim possamos viver em Cristo de um modo agradável a Ele. Então, agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama O Conflito. Ela começa assim: está escrito, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Meu irmão, por mais que você e eu façamos o esforço perseverante de resistirmos até ao sangue para não pecarmos, atraídos pela tentação de nossa própria cobiça, uma hora ou outra nós vamos acabar cometendo um pecado ou outro. Mas, quando isso acontecer conosco, nós não devemos nos desesperar e nem deixar que o pecado nos impeça de continuarmos em Cristo Jesus. Leia na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1. Meu irmão, dentro de cada um de nós existe uma guerra interna, um conflito constante, que só vai terminar quando morrermos. E o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Roma, explicando o que sentia em si mesmo sobre este conflito. Leia na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Sim, meu irmão, quando Davi viu Batseba tomando banho sem roupa, a concupiscência dos seus olhos foi tão grande que o levou a adulterar com ela, e o peso desse pecado contra Deus em sua consciência, inclusive pela morte de Urias, foi tão grande que o fez perder a alegria da salvação. E ele expressou isso em palavras no Salmo 51. Meu irmão, este conflito dentro de nós precisa de alguns estímulos para nos levar ao pecado. Por isso é que surgem em nossa frente as tentações, as ciladas que nos assediam como uma isca irresistível. E é nesse momento que temos que manter os nossos olhos fixos em nosso Senhor Jesus, para seguirmos o exemplo que Ele nos deixou, porque Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, ou seja, sem ceder a nenhuma das tentações. Por isso, nós temos que nos empenhar em nos desembaraçar de todo o pecado que tenazmente nos assedia e continuarmos a carreira com perseverança, procurando sempre fugir da impureza e da aparência do mal, nos fortalecendo sempre no Senhor. Leia na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Sim, meu irmão, em meio a este conflito, nós temos que andar no Espírito. Se fizermos isso, jamais satisfaremos a concupiscência da carne, porque dentro de nós a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para não fazermos o que não queremos, e sim o que o Espírito quer. Meu irmão, chegou a hora de jejuarmos, ou seja, de nos abstermos de toda forma de mal, para que não vivamos apenas no Espírito, mas que andemos também no Espírito. Sim, meu irmão, no tempo que ainda resta de nossa peregrinação, durante o qual teremos que viver com este conflito dentro de nós, que nós não possamos se embriagar com o vinho,
mas sim se enchermos do Espírito, para que nunca possamos dar ocasião ao pecado, e sim a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas, Ele já falou através dessa mensagem, que é aquilo que nós devemos fazer. Devemos andar no Espírito. Andar no Espírito é algo decisivo para a sua vida e para a minha vida, para conseguirmos vencer esse conflito. Nós temos que andar no Espírito mesmo, de fato, de verdade, com sinceridade. Não podemos ficar brincando com isso. Não é brincadeira. É algo sério, que tem que ser levado por nós com seriedade. Eu espero que essa mensagem sirva de edificação para a igreja, principalmente na época em que vivemos hoje, onde o pecado está sempre diante de nós, nos tentando. Existe sempre uma cilada, uma armadilha, uma isca, alguma tentação à nossa frente, tentando aguçar a nossa cobiça para que possamos cair nesse pecado. Devemos nos acautelar disso, e a única forma pela qual podemos conseguir fazer isso é andando no Espírito, é sendo fortalecidos pelo Espírito. Por nossa própria força não iremos conseguir, vamos errar, vamos cair, não vamos aguentar, não vamos conseguir resistir às tentações, mas andando no Espírito e sendo fortalecidos pelo Espírito, teremos força suficiente para conseguir vencer esse conflito. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso. Essa mensagem foi para que possamos nos conscientizar disso. E essa conscientização tem que nos levar a vivermos para o inteiro agrado do Senhor Jesus, andando no Espírito. Então, não apague o Espírito de sua vida, não cometa esse erro. Pelo contrário, deixe o Espírito ser vivo e ativo em sua vida. Deixa ele operar em sua vida de forma eficaz mesmo, para você vencer essas coisas. Ele vai te ajudar a vencer isso aí, esse conflito. Esse é o objetivo dele. Ele foi enviado para ser o nosso Consolador, para ser aquele que vai nos guiar a toda a verdade. Então, para que ele possa nos guiar a toda a verdade, ele tem que estar em nossas vidas ativo, agindo todos os dias. Então, vamos nos empenhar para fazer com que isso aconteça em nossas vidas. Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje foi muito importante, tanto para você quanto para mim, porque nós que estamos em Cristo devemos fugir da impureza, da aparência do mal. Não devemos dar lugar ao diabo. Não devemos pecar em tempo algum. Devemos resistir às tentações. Devemos fugir de tudo aquilo que tenta nos levar ao pecado. É hora de vivermos assim. Andando no Espírito, vamos conseguir fazer isso. Esse é o objetivo pelo qual Paulo escreveu aquele texto para a igreja da Galácia. E ele serve para nossas vidas hoje. É útil para as nossas vidas hoje, para nós aplicarmos isso em nossas vidas, para que possamos de fato e verdade andar no Espírito, para que assim nunca possamos satisfazer a concupiscência da carne, os desejos da carne, ou seja, o pecado. Então, meus irmãos, vamos deixar que essa mensagem possa gerar em nós esse bom resultado de andarmos no Espírito. Assim iremos vencer. Se você quer vencer, eu também quero. Então vamos, agora que temos essa opinião unânime de queremos vencer,
Vamos andar no Espírito para vencermos. Então eu espero que isso aconteça sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.